Beleza? Tranquilo? Então, hoje nós vamos ver um conteúdo novo, pessoal. Nós vamos ver a independência do Brasil, pessoal. Ou melhor, o processo de independência do Brasil, né? Que vai ser um resultado de articulações, lutas e resistências, tá bom? Então a gente não vai ver a independência do Brasil hoje como muitas vezes ela é falada, né? Como resultado de uma ação individual de um príncipe. Muito pelo contrário, nós vamos vê-la como um resultado de um processo de articulações, lutas e resistências. A independência não é resultado de uma única ação de um único indivíduo, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, para saber um pouco mais, acompanha na aula aí, se concentra e vamos junto, pessoal! Então, pessoal, aqui o nosso slide, né, sobre a independência do Brasil, como eu falei anteriormente, vamos ver aí na perspectiva de um processo de articulações, lutas e resistências, né? Não vamos continuar naquele velho discurso de que a independência do Brasil foi um fato isolado, uma iniciativa independente de um único indivíduo, né? Dom Pedro I, perdão. Não vamos ficar batendo nessa tecla. Nós vamos ver aí, dentro dessa nova perspectiva, um resultado de um processo de articulações, lutas e resistências, tá bom? Um processo duradouro, um processo conflituoso e um processo bastante complexo, tá bom? Beleza? Então vamos lá, pessoal. Eu sou o seu professor de História, Edson, tá bom? Vamos pro assunto. Então, pessoal, olha só. Vamos falar primeiro dos antecedentes para esse processo de independência, né? Porque quando a gente olha para o que aconteceu antes, né, por esses fatores que antecederam a independência em si, a gente percebe que a independência foi resultado desse processo, tá bom? Como eu falei anteriormente. Então, olha aí, ó. Primeiro motivo aí, a gente pode elencar a transferência da corte portuguesa para o Brasil, né? A transferência da corte ali, liderada ali pelo Dom João VI, que está aqui, vocês podem ver a imagem dele, né? Do príncipe regente Dom João VI, vai vir com sua família, a família real portuguesa para cá e uma série de funcionários do Estado, né? Uma parte da nobreza. Então vai vir muita gente para cá, fugindo aí das iniciativas napoleônicas, né, de invasão, do expansionismo napoleônico, né, buscando aí essa estratégia de transferência da sede do governo português para a principal colônia, que era, portanto, o Brasil, a colônia mais próspera que Portugal tinha naquele momento, tá bom? Então, quando eles vêm para cá, é preciso criar toda uma infraestrutura, criar é, todas as condições necessárias para que aqui se torne a sede do Império, né? Não dá para manter aquele status de colônia, infelizmente, porque senão, infelizmente para eles, né? Porque senão não consegue se tornar o centro do Império, o que era necessário a partir da transferência. Então, a primeira iniciativa que vai ser promovida por Dom João VI vai ser a abertura dos portos brasileiros, né? Claro que também atendendo a uma pressão da Inglaterra, né? Já que a Inglaterra financiou essa transferência, né? Deu apoio para a transferência da corte portuguesa durante a viagem marítima, então ela também exigia ali um- uma moeda de troca, né? Ela exigia ali também um acordo ali com Portugal, então a abertura dos portos brasileiros ao comércio com outras nações, além de Portugal, né? Beneficiaria a crescente industrialização inglesa, tá bom? Então, queridos, essa abertura dos portos vai ser aí um fator fundamental nesse momento. Então, a partir daí, o Brasil passa a comercializar com outras nações, que não só Portugal, tá bom? Principalmente Inglaterra, mas sobretudo também a Holanda, enfim, alguns outros países, tá bom? Isso é importantíssimo, pessoal. Por quê? Porque a partir desse momento o Brasil ele passa para um outro patamar econômico, né? E uma vez que os portos são abertos, é muito difícil contornar essa medida, é muito difícil retornar ao status anterior, tá bom? E essa abertura dos portos, ela já representa em si um rompimento com o Pacto Colonial, como vocês veem aqui no tópico seguinte, né? Um rompimento com o Pacto Colonial, por quê? Porque o Pacto Colonial, ele previa a limitação
da comercialização, né? Ele previa que os portos seriam fechados, e só poderia fazer a comercialização com a sua metrópole. A colônia só comercializaria com a metrópole, fornecendo ali matéria-prima, insumos, para garantir à metrópole, ou seja, Portugal, o monopólio do comércio com a colônia. Né? Então, com a abertura dos portos, comercializando com outras nações, automaticamente acontece o rompimento desse pacto colonial, tá bom? E aí, o Brasil ganha mais notoriedade como centro do império. Né? Ele passa a ser visto como centro do Império Português, tá bom? Outras medidas que o Dom João vai promover aqui vai ser a criação de jornais, instituições culturais e administrativas, né, como por exemplo o Banco do Brasil. Afinal, é preciso ter uma instituição para administrar o Tesouro Imperial. Show de bola? É, Além disso, ali, instituições culturais são importantíssimas, mas também intelectuais, né? Para formar uma elite intelectual no Brasil que fosse capaz de administrar, que fosse capaz de cuidar do, dos aparatos da instituição imperial, tá bom? E aí depois o Brasil vai ser levado, em 1815, a Reino Unido de Portugal e Algarves, ou seja, aquele pacto colonial que já foi rompido com a abertura dos portos, né? Deu ao Brasil um novo status como centro do Império Português. Agora o Brasil cresce ainda mais de status, sendo elevado por Dom João VI a Reino Unido de Portugal e Algarves, pessoal. Ou seja, tá percebendo como aquele status de colônia tá mudando? Tá sendo alterado? O Brasil crescentemente vai ganhando mais notoriedade, mais posição no cenário internacional. Beleza? Show de bola? Olha aí, pessoal. É, Dentro de todas essas mudanças que vão sendo promovidas por Dom João VI, né? A gente vai criando aí um novo Brasil, né? Um novo território, uma nova sociedade que vai se formando a partir da permanência da corte no Brasil, da família real no Brasil, tá bom? Muitas reformas urbanas vão acontecer, criação de novas ruas, comércios, novas freguesias, tá bom? Uma prática comum aí ainda no início da chegada da família real é justamente a desapropriação de muitos indivíduos que moram na região central, na região portuária, né? Como mostra nessa imagem aqui que a gente está vendo, nessa ilustração, né? É, um oficial aí do governo pintando na porta aí PR, que significaria propriedade real. E aí ele vai desapropriar esse morador e esta casa vai virar uma moradia para um funcionário do Estado, para um membro da nobreza que chegou com a família real, tá bom? Esse movimento vai ser muito comum ali na região central, na região portuária do Rio de Janeiro, aonde vai da onde vai iniciar essa expansão das reformas urbanas, criação de um centro, criação de ruas, comércio, criação de uma sociedade ali, tá bom? A partir dali, aliás, crescendo aí mais para o interior, ampliando a cidade do Rio de Janeiro, tá bom? Estabelecimento dessa sociedade de corte, né? Que não havia aqui, o território colonial era muito inóspito, né? Agora cria-se toda uma estrutura. Opa! Agora cria-se toda uma estrutura que vai abrigar essa sociedade de corte. E aí, ó, como eu falei anteriormente, novas instituições como o Banco do Brasil, Biblioteca Real, Escola Real de Ciências, né, Artes e Ofícios, a imprensa régia, tá? A impressão aí no slide, mas a imprensa régia, tá bom? Perdoe nosso errozinho aí. Entre outras instituições, como por exemplo o Jardim Botânico e tudo mais, tá bom? São instituições importantíssimas para é, a criação dessa estrutura para abrigar a família real e para, de fato, tornar isso aqui um centro imperial, centro do Império Português, tá bom? E assim o Brasil vai conquistando cada vez mais autonomia político-econômica em relação a Portugal, se distanciando cada vez mais, tá bom? Olha só, os principais atores sociais envolvidos aí no processo de independência, tá? A elite agrária, era do interesse da elite agrária essa independência, porque com essa mudança, com a chegada da família real, com a abertura dos portos, né, a elite agrária passou a produzir mais e comercializar
com outros países, então a elite agrária lucrou muito, então não era interessante para a aristocracia rural brasileira é, o rompimento desse novo status, né, e o retorno à condição colonial. Não era interessante. Então, a partir desse momento, eles iriam brigar pela independência, tá bom? A imprensa ela foi importantíssima, né, na difusão das ideias, tá bom? A elite intelectual, né? A elite intelectual brasileira ela também é importantíssima nesse processo, porque ela é que vai fundamentar os princípios da independência, tá? A corte portuguesa, nesse caso, foi um ator social contrário, né, à independência, brigou para a manutenção do domínio colonial, tá bom? Então gerou uma influência aí no processo de independência também. Ingleses e portugueses, né, também participaram desse processo. A Inglaterra apoiou a emancipação do Brasil, ancorada aí na abertura dos portos, nos benefícios que trouxeram, que foram consequências da abertura dos portos, né? E portugueses, comerciantes portugueses no Brasil, que também brigaram contra a independência, e até os próprios portugueses em Portugal, que foram contra e exigiam aí o retorno do Brasil ao status de colônia, tá bom? Então, eles também têm essas influências nesse processo de independência. E claro, não poderíamos deixar de falar dos escravos. Muitas vezes não é falado a participação dos escravos nas lutas de independência, porque o escravo ele é tratado como uma coisa, como um objeto, como uma propriedade. Só que a gente não tem que ver assim, porque o escravo ele não é o negro escravizado, ele não é escravo em natureza, ele foi escravizado, né? E ele participa ativamente do processo de independência. Nas guerras locais, nos conflitos locais que houveram, muitos escravos lutaram nesse processo. Daqui a pouquinho a gente vai entender melhor por quê, tá bom? Então esses aí são os múltiplos atores. Aqui eu trago algumas imagens, né? A imprensa noticiando aí a esse momento, né, de mudança, esse momento de ruptura, melhor dizendo. José Bonifácio, um dos grandes conselheiros de Pedro I e, sobretudo, um dos grandes influenciadores do processo de independência, né, a Imperatriz Leopoldina, né, a Princesa Leopoldina, que se tornou imperatriz com a independência, foi bastante influente aí também para esse processo de independência. A gente vai falar daqui a pouquinho melhor disso. E Dom Pedro I aí, que teria sido quem levou o nome, né, da independência, quem conduziu isso aí. Mas a gente vai entender melhor, tá bom? Olha aí, ó. Tudo pela dinastia, né? A Revolução Liberal do Porto, em 1820, foi uma revolução que aconteceu em Portugal, né, na cidade do Porto, e essa revolução, ela exigiu o retorno de Dom João VI a Lisboa, né? E Dom João VI vai efetivamente atender a esse pedido em 1821, voltando para Portugal e esvaziando os cofres brasileiros, inclusive, né? Levando as riquezas brasileiras para Portugal consigo, tá bom? Só que, além de exigir a Revolução do Porto, além de exigir o retorno de Dom João, também exigia o retorno do Brasil à condição de colônia. E aí é que vai morar o problema, né? Porque a elite brasileira não vai querer voltar a essa condição, tá bom? Outra questão importante aí, ó, a permanência estratégica de Pedro, de Dom Pedro no Rio de Janeiro, né? Ele não fica aqui à toa, né? Dom João não deixa ele aqui à toa. Muito pelo contrário, em carta a Pedro, Dom João afirma que se é para que o Brasil se torne independente, Pedro, que seja em tuas mãos, né? Ou seja, ele já sabia que a independência do Brasil seria questão de tempo. Agora, como que ela ia ser feita era o X da questão, né? Era mais interessante ser feita pelas mãos da dinastia de Bragança, né? Pelas mãos do herdeiro, porque assim o Brasil continuaria sob o domínio da dinastia de Bragança. Porque se fosse feita pela elite agrária brasileira, pela aristocracia, certamente haveria um rompimento entre Brasil e Portugal, tá bom? E não era interessante para Portugal nesse sentido, já que o Brasil era o território mais próspero do Império Português até então, tá bom? E isso permite aí, então a manutenção
como tá aqui no tópico para vocês, tá bom? Se é para o bem geral de todos, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico, né? Essa é a frase clássica de Dom Pedro I, afirmando aí a sua permanência no Brasil, tá bom? Aqui no Rio de Janeiro, ali no Paço Imperial. Show de bola, pessoal?